Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito e mais uma videoaula de genética. Pessoal, venho dizer a todos que esta é a nossa última aula de genética do meu conteúdo, é claro, né? Nossa última aula do nosso último bimestre, tá bom? Então, prestem bastante atenção nessa nossa última videoaula, ok? Vejam também aquelas outras videoaulas que já postei para vocês também sobre regulação da expressão gênica, que isso tudo vai fechar o nosso conteúdo do quarto bimestre. Belezinha? Pessoal, nessa videoaula então nós vamos falar sobre genética quantitativa, tá bom? Então uma genética aí um pouco diferente do que nós já vimos até agora, tá? Uma genética que nós vimos até agora, uma genética qualitativa, né? Você vai pela expressão mesmo ali do genótipo para determinar o fenótipo, você vai ali se esse genótipo se esse indivíduo ele possui um alelo dominante, ou se possui um alelo recessivo, né, ou se possui os dois alelos recessivos. Então tinha mais uma questão qualitativa. Aqui não, vai entrar uma parte que é uma genética, né, mais quantitativa. O que seria isso? Já já nós vamos ver. Mas só para a gente entrar mesmo, pessoal, nessa videoaula, vamos ver aí dois conceitos importantes que nós já vimos, tá bom? Um deles é a interação gênica e o outro é a pleiotropia. Qual que é o conceito desses dois e qual que é a diferença desses dois, pessoal? Porque são coisas totalmente diferentes. Quando nós temos aí dois ou mais genes e que esses genes, né, diferentes, dois ou mais genes que são diferentes, eles determinam uma única característica, ou seja, um único tipo de fenótipo, nós temos uma interação gênica. Por exemplo, lembra lá aquele exemplo dos labradores? Nós vimos lá que eles, para determinação da cor da pelagem, eles possuem genes diferentes. Só que esses genes diferentes, eles estão ali ligados nesta mesma característica, nesse mesmo fenótipo, que é a cor da pelagem. Assim como as cristas dos galináceos, que nós vimos também. Nós vimos lá que existem genes diferentes, mas para a mesma característica, para uma única característica, um único fenótipo, que é o tipo da crista. Então isso é uma interação gênica, quando você tem dois ou mais genes diferentes e eles vão se interagir para determinar uma única característica ou único fenótipo, que é uma característica visível. E a pleiotropia? Pleiotropia, pessoal, é um par de genes, tá? Então que já é diferente, ou enquanto que nós temos dois ou mais pares de genes, aqui é um único par de gene que condiciona várias características simultaneamente, tá bom? Então um deles, tá bom, é um gene responsável pela pelagem em camundongos e que esse mesmo gene está relacionado ao comportamento desses camundongos, tá? É camundongos, acabei escrevendo ratos aqui, tá? Então são camundongos. Então existe um gene lá que ele é determinante para pelagem, mas ele também está relacionado com o comportamento desses animais. Então isso é uma pleiotropia, um par de gene que condiciona para várias características, totalmente diferente da interação gênica, que é dois ou mais genes que interagem para determinar uma única característica. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque a genética quantitativa ou poligênica é um exemplo também de interação gênica. Você vai ter ali dois ou mais genes diferentes que estarão relacionados a uma única característica, a um único fenótipo. O que seria essa genética quantitativa ou poligênica, pessoal? É uma genética um pouco diferente do que nós vimos até agora, como eu falei para vocês, que era uma genética qualitativa, né? Você observa ali diretamente pelo genótipo, né? Aqui não, aqui vai pela quantidade, pelo efeito acumulativo dos alelos. Quando características fenotípicas são determinadas por um efeito acumulativo e não qualitativo, mas sim um efeito acumulativo ou um efeito quantitativo dos alelos, nós temos uma genética quantitativa, tá? Então,
é interessante que a gente vai ver um exemplo, enquanto mais tem daquele alelo, mais vai expressar aquela característica. Quando se tem menos daquele alelo, menos se expressa aquela característica. Então isso que é uma herança quantitativa, uma genética quantitativa, vai pelo grau acumulativo dos alelos. Estudos das características determinadas pelos efeitos aditivos. Então, quando nós temos aí um alelo, né, um gene, e esse gene ele está ligado na genética quantitativa, nós chamamos de um gene aditivo, porque quanto mais estiver daquele gene, mais ele vai acumular aquela característica. Então, estudos das características determinadas pelos efeitos aditivos de dois ou mais pares de genes é o que nós chamamos de poligênica ou poligênese ou genética quantitativa. Ocorre a manifestação de um fenótipo em diferentes intensidades. Já já nós veremos um exemplo bem fácil, pessoal, de genética quantitativa. Então, o que seria essa genética quantitativa? Quando nós temos características fenotípicas que são determinadas por um efeito acumulativo dos alelos. Então, aqui não entra só apenas aquela questão de dominância que nós vimos em exemplos anteriores, uma genética qualitativa, que não uma genética quantitativa, pelo grau acumulativo de um determinado alelo. E aí nós temos envolvimento de dois tipos de alelos. Nós temos aqueles alelos que são os alelos aditivos e os alelos não aditivos. Os aditivos, pessoal, é aqueles que determinam o aumento da intensidade da expressão daquela característica, daquela expressão fenotípica. Então, se tiver um alelo ali, nós estamos falando de genética quantitativa. E nessa genética quantitativa, nós temos o alelo que vai aumentar a intensidade daquela característica, que vai aumentar a intensidade de expressão daquele fenótipo, nós chamamos aquele alelo um alelo aditivo. Agora, aquele alelo que não acrescenta nada, né, ou ele faz ao contrário do alelo aditivo, ele diminui, né, a expressão fenotípica, ele diminui a expressão daquela característica, nós chamamos de alelo não aditivo. Já já nós vamos ver um exemplo para vocês terem uma noção sobre isso. Quem iniciou esses estudos, pessoal, foi um geneticista sueco, o Hermann. Ele estudando grãos de trigo, pessoal, foi interessante que ele estudando grão de trigos, ele estabeleceu dois grupos de grãos de trigo, né? Dois grupos puros, né? Ele viu lá que tinha o vermelho escuro, né? Por que ele identificou que era um grão de um trigo puro, né? Para essa característica? Porque ele fazia a fecundação com essa característica aqui também, sempre nascia vermelho escuro. Então nós tínhamos ali um indivíduo puro. E o indivíduo puro para branco também. Como que ele sabia que era puro para branco? Porque ele fazia a fecundação com outro indivíduo branco e também nascia apenas indivíduos com grãos de trigo branco. Então aqui também tinha um puro. Só que ele evidenciou, pessoal, que cruzando um vermelho escuro, né, puro, e um puro para branco, ele identificou cores de vermelhos intermediários entre esses dois. Ele viu vários, pessoal, diferentes, tá? Então ele, lá em 1910, estudando a herança da cor do grão de trigo, ele estabeleceu os princípios da herança dos caracteres quantitativos, justamente nesses estudos iniciais em que ele usou dois indivíduos puros, um vermelho escuro e um branco, fez o cruzamento e teve então descendentes de vermelhos diferenciados, pessoal. O que Hermann Nilsson ele concluiu? Ele mostrou, pessoal, que a herança quantitativa ela segue sim as leis mendelianas e que os fenótipos são condicionados por diversos genes, cujo alelos têm efeitos aditivos. Depois ele fez o cruzamento, né, do indivíduo vermelho intermediário com outro vermelho intermediário e ele viu grandes diferenças nessas proporções, pessoal. Justamente por quê? Porque aqui também se aplicava a genética quantitativa, tá? Então, por exemplo, ó, quando ele fez o cruzamento, né, de um indivíduo vermelho intermediário com outro vermelho intermediário, ele viu diferentes colorações, pessoal. Ele viu, por exemplo,
indivíduos que eram totalmente vermelhos, ou seja, eles possuíam todos os alelos aditivos para essa coloração. Ele identificou alguns que eram um pouco mais um vermelho um pouco mais fraco que este vermelho aqui, ó. Ou seja, esses indivíduos possuíam um pouco menos de genes aditivos para a coloração vermelha, e assim ele foi vendo então uma diminuição da pigmentação, ou seja, quanto menor era a pigmentação, menor era a quantidade de alelos aditivos. Aqueles indivíduos que não possuíam nenhum alelo aditivo, ele não gerava a coloração vermelha. Aquele indivíduo que possuía todos os alelos aditivos, nesse caso 6 no máximo, né, ele era totalmente vermelho. Ou seja, o Azão, Bzão e Czão eram os alelos aditivos, porque ele desenvolvia a cor vermelha. Os recessivos, Azim, Bzim, Czim, que determinava indivíduos sem pigmento, eram os alelos não aditivos. Então, neste caso aqui, ó, esses indivíduos deste grupo aqui, ó, que apresenta coloração totalmente vermelha, escuro, ele possui então seis alelos aditivos e nenhum alelo não aditivo. Já esse cara aqui, ó, ele apresenta nenhum alelo aditivo e todos os seus alelos são alelos não aditivos. Aqui, tá, pessoal, são os números de alelos para pigmentação. Não que esse indivíduo aqui não possui nenhum alelo, é que ele não possui nenhum alelo para pigmentação, não possui um alelo nenhum, eles não possuem nenhum alelo aditivo, tá? Então, aqui é pelo número de alelos para a coloração vermelha, tá? Então, quanto menos alelos tiver para a coloração, menos pigmentação ele pode estar gerando. Então, por exemplo, um indivíduo que é totalmente escuro, como é que é o genótipo dele? Azão, azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, tá vendo? Ó? 6 alelos aditivos. Esse cara aqui, ó, esses caras aqui, ó, 6 alelos aditivos. Os caras que não têm pigmentação são todos alelos não aditivos, então não vai ter nenhum dominante. Vai ser tudo Azim, Azim, Bzim, Bzim, Czim, Czim, que nós temos aqui, ó. Aqui nós não temos nenhum alelo aditivo. Representa aqui, ó, nenhum alelo aditivo, só vai apresentar alelos não aditivos. Mas querem um exemplo, pessoal? Tá? Já nós vamos ver um exemplo. No caso, então, de herança quantitativa, pessoal, nós podemos determinar o número, tá? Nós podemos determinar a quantidade de fenótipos diferentes. De que forma? Para chegarmos ao número de fenótipos, basta pegar aí o número de alelos, né? Qual que é o número de alelos? Nesse caso aqui, para a coloração do grão de trigo, né? São 6 alelos, como nós vimos, né? O número de alelos são 6. 6 mais 1. Tá, então aqui nós vamos ter então 6 mais 1, nós temos então 7 possíveis fenótipos, tá? Por que 6 mais 1, pessoal? 6 porque é o número, né, de alelos, né? Então nós temos aqui, ó, 6 que são o número de alelos, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um indivíduo Azão, Azim, Bzão, Bzim, Czão, Czim. Tem quantos alelos? 3 mais 3, 6 alelos. Então aqui, número de alelos mais 1. Por que mais 1, pessoal? Porque representa o cara que não possui nenhum alelo aditivo. Ele não possui nenhum alelo aditivo, mas ele possui os alelos não aditivos, que são 6. Né? Então nós temos que considerar também esse único indivíduo aqui, essa outra característica, esse outro fenótipo. Então sempre vai ser 6 mais 1. Vamos colocar um outro exemplo, né? Vamos supor que aqui em vez de ser 6 fosse 12, né? Então colocaríamos aqui, né, 12, né? Tem 12 alelos. Qual que seria o número de fenótipos para esse tipo de característica? 12 mais 1. Nesse caso, então, seria 13 possíveis fenótipos, tá? Então, nós conseguimos determinar o número de fenótipos na herança quantitativa através do número de alelos mais o número 1, né, que são aqueles indivíduos que não possuem nenhum alelo aditivo. O outro que contribuiu também, tá, pessoal, foi o norte-americano Edward Murray, tá? Ele estudou então flores do tabaco,
Ele estudou a corola das flores de tabaco e ele viu, pessoal, dessa corola das flores de tabaco que possuía duas linhagens puras, a de 40 e a de 90 milímetros, tá? Ele viu que sempre fazendo o cruzamento, né? Existiam outros tamanhos também, né? Vocês podem observar aqui que existem outros tamanhos também. Só que ele, fazendo o cruzamento daquelas que tinham 40 com as que tinham 40, nascia flores de tabaco com corola do tamanho de 40 milímetros. Se ele pegava aí os que tinham 90 e fazia o cruzamento com as que tinham 90 milímetros no tamanho da corola, só nasciam novas flores com o tamanho da corola de 90 milímetros. Então ele identificou então aí duas linhagens puras, a de 40 e a de 90. Quando ele fez o cruzamento dessas duas linhagens puras, ele evidenciou tamanhos diferentes. Quando ele fez o cruzamento desses indivíduos de tamanhos diferentes, ele evidenciou mais diferenças no tamanho também. E é legal, pessoal, que neste exemplo, não só as características do fenótipo influenciaram o tamanho da corola, mas também o ambiente, tá? Então, o ambiente propiciou também. Então, quando nós falamos em genética quantitativa, não só nós pensamos na parte do genótipo, mas também nós pensamos na parte do ambiente também. Os fatores ambientais contribuem também para essas diferenças que nós temos aqui na questão, aqui nesse exemplo, do tamanho da corola, tá? Então, o geneticista norte-americano Edward Murray também contribuiu também para esse requisito. E, de acordo então com seus estudos, parece haver a participação de no mínimo 5 genes, tá? 5 genes na questão do comprimento da corola em flores de tabaco, ok? E ele evidenciou também que os fatores ambientais contribuem também. Então, essa segregação que acontece não só vem também a parte do genótipo, mas também pelos fatores ambientais. Mas vamos de um exemplo, pessoal, para vocês entenderem melhor. Até um exemplo que nós colocamos, tá? Em prática, para tentarmos entender aí sobre essa genética quantitativa, tá? Que é a herança da cor da pele na espécie humana. Pessoal, nós sabemos que existem vários fenótipos para a cor da pele da espécie humana. E este exemplo, nós tratamos aí que a coloração da pele humana ela é determinada por 2 ou mais pares de genes. Neste exemplo nosso, vamos trabalhar por 2 pares de genes, tá? Nós temos o gene A e o gene B. E aí nós podemos ter alelos diferentes, né? O gene Azão, Azinho, o alelo Azão, Azinho, o alelo Bzão, Bzinho. No caso deste exemplo, Azão e Bzão determina os genes aditivos e o Azinho e Bzinho determina os genes não aditivos. Por quê, pessoal? Nós sabemos que a coloração da pele na espécie humana é determinada pela produção de melanina. Existem células especializadas chamadas de melanócitos que vão produzir a melanina. Quanto mais melanina tiver, mais forte, né, será a coloração da pele. Nesse caso aqui, quem produz muita melanina tem um fenótipo do tipo negro. Quem possui praticamente muita baixa melanina possui o fenótipo de cor da pele branca, tá? Então, quanto mais melanina tiver, maior é a expressão dessa característica na coloração da pele, ok? Então, nesse caso, uma alta produção de melanina é gerada pelo Azão e Bzão. Uma baixa produção de melanina é gerada pela Azinho e Bzinho. E olha só que interessante, pessoal, entra como exemplo de genética quantitativa. Então, quanto mais Azão e Bzão tiver, mais melanina vai produzir. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, este indivíduo, os 4 alelos dele são dominantes. Aqui, ó, lembra? Quanto mais alelos dominantes tiver, que são alelos aditivos, maior vai ser a produção de melanina. Nesse caso, nós temos então a coloração do tipo negro. Quem tiver então menos alelo dominante
Como no caso aqui, por exemplo, ela possui um alelo dominante, possui um alelo dominante. Já diminui a produção de melanina. Nesse caso é um mulato claro. Aqui, ó, possui dois alelos dominantes, dois alelos dominantes, dois alelos dominantes. Mulato médio. Aqui possui três alelos dominantes, três alelos dominantes. Mulato escuro. Vamos chamar aqui de alelos aditivos melhores, né? Então aqui tem quatro alelos aditivos, aqui tem três alelos aditivos, aqui tem dois alelos aditivos, aqui tem um alelo aditivo, aqui tem zero alelo aditivo. Então notem, ó, quanto mais alelos aditivos tiver, maior é a produção de melanina. Quanto menos alelo aditivo tiver, menor é a produção de melanina. Nesses indivíduos que possuem menos alelos aditivos, eles vão possuir mais alelos não aditivos, que são os recessivos, azinhazim, bezim, bezim, azim, bezim, bezim, azinhazim, bezim, tá? Então, este é um exemplo que nós colocamos aí para entendermos um pouco aí da genética quantitativa. Entendem que aqui, ó, é a quantidade de alelos aditivos. Aqui tem mais alelos aditivos do que em comparação com este aqui. Então, se esse aqui tem mais alelos aditivos, mais melanina esses indivíduos vai produzir, ok? Se nós formos comparar este com estes aqui, ó, aqui não possui nenhum alelo aditivo, aqui já possui dois alelos aditivos. Então, esses indivíduos produzem um pouco mais de melanina em comparação com esses daqui, ok? Por isso que nós chamamos de genética quantitativa, tá? Vai pela quantidade de alelos aditivos, ok? Bora de um exercício então, pessoal, para a gente compreender sobre isso, tá? Então vamos aqui, ó. Supondo que a cor da pele humana seja condicionada apenas por dois pares de genes autossômicos, né? Genes que não estão relacionados aos gametas sexuais, tá? Nós temos então o gene A e o gene B, né? Esse gene A ele pode estar em dois alelos, Azão, Azim, e o gene B em dois alelos, Bzão e Bzim. Contribuintes. Quais são os possíveis fenótipos formados de um casal mulato, ambos com o genótipo Azão, Azim, Bzão e Bzim? Então, vamos aí pegar dois casal mulatos, né? Se nós formos ver aqui, ó, dois casal mulatos, né? Eu esqueci de colocar aqui mulato médio, né? Então seriam mulatos médio, ambos com genótipo Azão e Bzim. Se nós formos ver aqui, ó, mulato médio, ele possui então três genótipos possíveis, né? Só que aqui eu já coloquei para vocês na questão, genótipo Azão, Azim, Bzão e Bzim. Então vamos supor aqui que nós temos dois indivíduos, né? Um Azão, Azim, Bzão, Bzim, e o outro indivíduo também, Azão, Azim, Bzão e Bzim. O que nós temos que fazer aqui, pessoal? Primeiramente, formar os gametas. Então, um indivíduo nós formamos os gametas. Então, quais são os gametas que esse indivíduo vai produzir? Azão, Bzão, Azão, Bzim, Azim, Bzão, Azim, Bzim. São os gametas que nós temos aqui. Os outros gametas também vão ser iguais. Por quê? Porque o indivíduo possui o mesmo genótipo. Azão com Bzim, tá aqui. Azão com Bzão, né? Melhor dizendo, está aqui. Azão com Bzim está aqui. Azim com Bzão está aqui. Azim, Bzim está aqui. Qual que então a próxima etapa? Formar então os descendentes, tá? Formar os descendentes. Nós fazemos então aquele quadro de Pinê, né? Aquele chiqueirinho que vocês sempre estão fazendo, e aí nós temos todos os descendentes. Neste exemplo, nós não cortamos nenhum gameta. Por quê? Porque nós não temos gametas iguais para cada um dos indivíduos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, são todos gametas diferentes. Aqui também gametas diferentes. Então, nós não cortamos neste quadro. Então, nós temos 16 indivíduos. Agora, então, é só observar os genótipos para determinarmos os fenótipos. Então, vamos aqui, ó. Quem tem todos os alelos com alelos aditivos, fenótipo negro. Então aqui, ó, nós temos um com 4 alelos
aditivos, apenas um, né? Se nós vamos observar aqui, não temos nenhum que possui, mais nenhum que possui os 4 alelos aditivos. Neste caso, ó, 1 para 16 é fenótipo negro. Agora vamos observar aqui o próximo, mulato escuro, né? Como é que é o mulato escuro? Ele possui 2, né? Possui mulato claro, perdão. Mulato claro é 1. Mulato escuro, né? Possui 3 alelos para a produção de melanina, né? 3 alelos aditivos. Então vamos à procura deles, ó. Aqui possui 3 alelos. Aqui também possui 3 alelos, ó. Azão, azão, bezão, azão, bezão, bezão. Aqui também possui 3 alelos. Este indivíduo também possui 3 alelos aditivos, ok? Este aqui não, este não, este não, este não, este não, né? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 por 16. Depois nós temos aí mulato médio. Como é que é o mulato médio? Ele possui 2 alelos aditivos, né? 2 alelos aditivos. Vamos atrás desses alelos aditivos, ó. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mulato médio. Mulato claro, 4 por 16, por 16, né? Então nós temos 4 mulato claro. Como é que é mulato claro? Só vai ter um alelo aditivo. Então vamos aqui, ó. Um alelo aditivo, um alelo aditivo, um alelo aditivo, um alelo aditivo. 4 por 16. Sobrou então quem? Quem não possui nenhum alelo aditivo, que é a coloração do fenótipo branco. Nós temos apenas então um coloração branca. Aí nós temos 1 para 16. Então, este é um exercício que nós colocamos aí sobre genética quantitativa. Este aqui, pessoal, é um outro exercício também, tá? Mas eu vou deixar para vocês resolverem, tá? Então, o que fala aqui nesse exercício? Supondo que a cor da pele humana seja condicionada por 2 pares de genes autossômicos contribuintes, qual a probabilidade de um casal mulato cujo fenótipo seja azão, azim, bezim, bezim e azão, azim, bezão, bezão, ter um filho mulato médio e um filho mulato claro? Então, primeira coisa, nós já temos os pais. Formar os gametas desse indivíduo e formar os gametas desse indivíduo. Faz o cruzamento desses gametas depois formados, né? Para ver quais são os descendentes possíveis. E aí responde, desses descendentes possíveis, quantos serão mulato médio e quantos serão mulato claro. E aí assinale a alternativa correta sobre isso. Bom, pessoal, então isso encerra, tá, nosso conteúdo de genética do bimestre, tá? E encerra também o conteúdo de genética do ano, tá bom? Então finalizamos aí o nosso conteúdo de genética, tá bom? Nosso agora fica aí para resolver esse exercício. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá? Pode mandar mensagem, e-mail, tá? Da forma que vocês precisarem. Lembrando que nós temos monitor para essa disciplina, tá bom? Só entrar em contato também com o monitor e nós encontramos agora a nossa prova, tá bom? De forma remota, é claro. Abraços a todos.